rogando a Ele que através da sua luz, do seu carinho, possa mais uma vez levar os nossos pensamentos para o teu amor e para o entendimento mediante a sua vontade. Seja conosco, Mestre amado Jesus, e nos dê permissão de mais uma vez podermos falar em teu nome. Hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre as contradições, né, que existe no Novo Testamento, que existe no Velho Testamento, e o que o Espiritismo tem de falar sobre esses dois. Tá? Para isso a gente vai começar lá do começo. Primeiro, Deus criou o universo. No universo ele cria vários sóis e dos sóis saem os planetas. Nessa formação que levou muito tempo, ele vem fazendo toda a projeção para que o planeta estivesse em condições habitáveis. Aí ele começa a elaborar na sua obra incessante, ele começa a elaborar a divisão das terras, do que era mar, divisão dos seres, então vai fazendo a criação, toda essa elaboração até que o homem, chegando a ser a condição racional, né, dentro do reino animal, ganha-se então a categoria hominal, e que esse homem da caverna, esse homem projetado por Deus como a última categoria dos reinos que ele iria criar no planeta Terra, chegasse ao ponto de se organizar. Então o homem primata e tudo mais, ele começa a fazer pequenas sociedades, ele começa a fazer pequenos grupos, e ele também começa a fazer as suas leis dentro desses grupos. A gente já estudou bastante que os povos sempre acreditaram em um Deus, ou deuses, né? E de repente, dependendo de como estavam as coisas, eles temiam o Deus da chuva, do trovão, eles sabiam que existia alguma coisa sobrenatural a eles e que eles tinham que agradar de alguma forma. Para que isso acontecesse, apesar do jeito barbário que nós éramos ainda, nós fazíamos sacrifícios e barganhas com Deus de uma forma que nós pudéssemos aquietá-lo, que nós pudéssemos agradá-lo. Porque Deus, de repente, mandava peste, de repente ele mandava dor, de repente ele mandava gafanhoto. E a gente achou que estava fazendo alguma coisa errada, e para agradar aos deuses, nós fazíamos sacrifícios e barbárie. Foi aí que o Pai Criador dá mais um avanço na nossa construção em questão civilização e humanidade. Ele começa a preparar um povo para trazer os teus ensinamentos. E ele escolhe Abrão. Entre todos ele escolhe Abrão e diz assim: Abrão, vai, pega teu filho, leva-o para um monte e mate-o. Essa é a vontade de Deus. Ele queria, na realidade, testar o homem de fé. E era comum da virgem, da bicho, tudo para agradar a Deus. E aí Abrão pega o seu filho amado, obedece a Deus e vai até o monte. E na hora que ele vai dar o seu testemunho verdadeiro, que ele ia realmente matar o seu filho, então Deus, novamente, de uma forma excepcional, como a gente ouviu falar tantas vezes dos efeitos físicos da época, ele diz: não, Abraão, você passou no teste, não precisa matar o seu filho. Pegue o seu povo, né, reúna seu povo, seus descendentes, e vai encaminhada para a terra prometida, que era Canaã. Abraão então pega o povo dele e começa a ir para Canaã. Quando ele chega lá, o que Deus prometeu para ele, que essa terra prometida teria prosperidade, fartura, era conhecida como a terra do mel, de tão boa que ela era. Chegando lá, a terra era árida, as condições muito difíceis, e ele fez: epa, eu acho que eu errei, né? Vamos fazer de novo, vamos retomar, vamos lá para o Egito, vamos trazer meu povo, porque eu não posso deixar meu povo morrer de fome. E ele então conduz o povo dele para o Egito.
No que ele conduz o povo dele para o Egito, ele chegando no Egito, ele depara com uma civilização mais adiantada, porque Deus, quando ele quis dar esse passo a mais para trazer a reformulação da humanidade, ele faz uma mescla, né? É um parênteses que a gente hoje não vai se aprofundar, mas ele traz para a reencarnação do planeta civilizações mais adiantadas de outros lugares, de outros planetas, que vêm em prova para o planeta Terra, trazendo conhecimento, e ele mescla com a população mais chucra, mais ignorante do planeta no momento. Então, quando ele chega no Egito, um povo mais adiantado. O que o Egito faz? O povo egito escraviza o povo ignorante. Diferente do que é hoje. Quem sabe mais domina quem sabe menos. Quem é mais forte domina quem é mais fraco. Então, tudo a gente já conhece essa passagem. Chegando lá, eles ficam escravizados por 400 anos. Olha, 400 anos, aquele povo que ia receber uma terra prometida, onde ia ter tudo de bom, se torna escravo numa submissão, numa subjugação por longo período. Foi aí que Deus novamente dá mais um avanço. Ele escolhe entre esse povo escravizado um do nome Moisés. Por que ele escolheu Moisés? Nossa, tinha tantos escravizados lá. Ele achou assim, Moisés, ele tem os cabelos mais longos, mais cacheados, olhos verdes, o que foi? Não foi. Nós sabemos que Moisés, ele foi encontrado num cestinho, num rio, aonde ele foi adotado, né? A gente, quando vai fazer enxoval dos nossos bebês, a gente fala assim, precisa comprar o Moisés. O que é? O cestinho do bebê. Então isso traz uma tradição até hoje, a gente não para pensar que era isso. Então, porque Moisés foi colocado num cestinho e ele vem pelo rio, uma rainha estava se banhando, vê a criança, se encanta, leva para o reino e adota. Ele é adotado pelos egípcios. E sendo adotado pelos egípcios, ele tinha conhecimento, ele tinha informação, ele tinha ensinamento, porque ele era o privilegiado da rainha ali. Nesse período, os mais ignorantes não tinham conhecimento das leis. Aqueles mais um pouquinho adiantadinhos liam e entendiam alguma coisa. Só os iniciados, só os graduados é que conheciam realmente as leis que os egípcios já traziam. Moisés desfrutou disso. Então ele era a peça que precisava para alavancar novamente. E aí Deus diz a Moisés, Moisés, você vai tirar o seu povo da escravidão. Moisés falou, eu, Senhor? Você vai tirar o seu povo da escravidão. E aí Moisés vai para o faraó, no qual ele tinha muito respeito, e disse, eu preciso libertar o meu povo. Deus mandou. Porque lá, como agora, tudo é nas costas de Deus, né? A gente põe nas costas de Jesus, nas costas de quê? Jesus quer, Jesus faz, Deus quer, se Deus permitir. Era a mesma coisa lá. Se falasse em nome de Deus, era obedecido, era acatado. E ele então fala para o faraó, Deus mandou que eu liberte o povo daqui. E ele diz assim, não vai tirar ninguém daqui. Não vai? Tá. Então Deus me permite e vai mandar 10 pragas. E começa a se chegar às pragas do Egito, que tanta gente sabe, né? Os gafanhotos, da morte, a água que virou sangue, tudo mais, que a gente já ouviu falar sobre isso. Esgotado todas as energias do faraó em não aceitar que aquilo era uma ordem de Deus, ele cansa, até que morre até o próprio filho, ele manda que saia o povo, ele permite que o povo saia, mas assim, saia com perseguição, mas ele permite que saia. Aonde que Moisés consegue pegar o seu povo e levar para o deserto. Mas
assim, olha, gente, vamos. Eu fiz umas pesquisas com conhecidos meus e a gente diz que a Páscoa judaica, não sei se alguém aqui é judeu que tem esse conhecimento, né? Eles não usam nada fermentado. Nada fermentado. Não pode ter nada que vai fermentar. E essa simbologia era o tanto da urgência que quando Moisés falou, vamos, vamos. Não daria tempo, diz que o fermento, ele leva 15 segundos para fermentar. Então Moisés disse, não temos tempo que o fermento fermente. Então não temos 15 segundos para pensar. É sair de tão a urgência que era. E ele leva um pouco. Só que nesse percurso para Canaã, que era a terra prometida, seria muito pouco tempo. E ele levou 40 anos para chegar lá. E ele mesmo não pisou na terra santa. Nessa posição, muitos historiadores dizem que foi um castigo para o povo hebreu. Por quê? Por que foi um castigo? Porque na primeiro convite, que foi para Abrão, ele chegou lá e viu a dificuldade e não aceitou. Ele não cumpriu a ordem de Deus. Então agora, se ele achou que aquele tempo a terra era árida, que as coisas eram difíceis, e no deserto? Como que ia ser o deserto? Ia ter tudo? Não. Eles levaram coisas secas, que até hoje é a simbologia da Páscoa, né? E uma série de coisas, mas não tinha como ficar 40 anos para se alimentar ali. Muitos pereceram, do mesmo jeito que tiveram que insistir, não tinha para onde voltar mais. Ou era para frente ou era para frente. E muitos desencarnaram e fizeram novas gerações, pagando nesse sentido, como eles achavam, o erro da geração atrás. Para nós, existe uma outra explicação também, que esses 40 anos que Moisés ficou para atravessar o deserto, com todas as dificuldades, foi o período que ele teve para imprimir as leis para o novo povo. Porque nesse período, quando ele vai libertar o povo, ele faz 613 leis. Porque se ele tirou o povo do Egito, ele precisava da regra. Imagina um povo bruto, endurecido, escravizado, ignorante. Ele tinha que pôr regra. Ele era agora um legislador de um povo. Quer queira, quer não, ele estava no comando. E ele precisava fazer leis. E fez 613 leis. Dessas 613 leis, 603 eram de legislação, para conter a barbárie. E 10 foram as leis divinas que ele recebe no Monte Sião, através de mediunidade de efeito físico, que ele traz então na pedra os 10 mandamentos. Essa história, gente, que muita gente pergunta, foi escrito, não foi escrito, ele talhou, ele não talhou, foi Deus, não foi Deus. Era muito comum efeitos físicos, que hoje cada dia é mais raro, porque não há necessidade. Antigamente era aquele ver para crer, né? Ou a montanha descia e eu dizia que não era montanha. Então era muito comum. Vozes diretas era muito comum. Hoje, quando a gente escuta assim, alguém chama, a gente fala, será que alguém me chamou? É tão baixinho, né? Que a gente, será que alguém me chamou? Né? Mas são as vozes diretas. Antigamente não, era bem posicionado. Então não é a gente se estranhar disso tudo, porque tinha que ter o efeito de veracidade. Por isso que era tão extraordinário. Nessas leis, ele foi regendo o seu povo por muito tempo. Mas para que eles entrassem no ritmo, levou os 40 anos. Para que eles se acostumassem. Para que os velhos deixassem os velhos conceitos e já entrassem os novos reencarnando naquela lei natural. Só que dessas leis, as 10 ficou não para o Egito, porque a 603 foi feita e ainda é usada plenamente para aquele povo, que é a Torá. Mas não é para a humanidade.
chegar às leis que Deus regeria depois. E essas leis continuam valendo para eles, porque eles não se adequaram aos novos tempos. Para os 10 mandamentos, ficou os ensinamentos como divinos. E aí, então, solidificou no planeta Terra como lei universal. Nessa passagem que acaba Jesus, ele começa a preparar, né? Deus começa a preparar uma nova etapa. Que era assim, ele já construiu o planeta, ele habitou o planeta, ele trouxe um alinhar de uma civilização, ele começa a estabelecer as leis, e Moisés, se tivesse feito só uma lei, já seria toda a sua obra. Qual é a maior lei para nós, de todas as religiões? Qual é a melhor lei que Moisés trouxe? Quem pode dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas? Não, essa foi de Jesus. Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus. Não haverá mais nenhum Deus, nem sobre a terra, nem em cima da terra, nem no céu, nem embaixo da terra, nem embaixo dos mares. Eu sou o único Deus. Porque era Deus para tudo quanto é coisa, gente. Ou não? Moisés vem e ele dá como primeiro mandamento: eu sou o teu Deus, o único. Não haverá deuses estrangeiros. Não amarás nada a mais do que eu. Então, se ele tivesse feito só essa, já estava bom. Porque era o que precisava, a gente unificar esse Deus soberano como era. Aí ele vem ressaltando como segundo mandamento: não falarás o meu nome em vão. Nessas condições a gente vê que a gente não chegou. Essa primeira nós entendemos. Eu acho que aqui, não sei, posso ser que eu esteja enganado, mas ninguém acredita que existem 2 deuses. Alguém acredita? É um só. Agora, na segunda, não falarás o seu santo nome em vão. Né? Aí a gente já fica assim, né? Santificarás o sábado. Alguém aqui? Imagina, né? Dia da balada. Né? Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não roubarás. Não fará falso testemunho. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não cobiçará a casa, o boi, o servo, o asno, tudo que se refere ao seu próximo. Como é que está tudo isso aí, gente? Então, eu volto a dizer que a gente está seguindo a primeira. Tudo bem? Alguém discorda? Tem direito. Por isso que a gente precisava de mais entendimento dessas coisas. Só que Moisés sabia que o tempo dele estaria acabando e precisava da sequência, não podia voltar à barbárie. E ele começa a anunciar um novo rei, um novo emissário de Deus. Mas ele põe esse emissário como? Como o dos hebreus, de mais ninguém. Viria um Senhor, um Messias, que seria rei dos exércitos, que daria prosperidade, que daria grãos, que daria aquela terra do mel ao povo de Moisés. E esse rei seria soberano a todas as nações, deixando com que ele fosse dos privilegiados. Aí já vem as contradições, gente, no sentido de que Deus, ele diz assim: mandarei o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro de Deus que derramará o seu sangue sobre o mundo. Ele não falou sobre o povo. Deus não podia ser um Deus só de uma turma, o resto ele não iria ter como Deus, né? Então essas coisas é que ele vai se perdendo no caminho, porque Moisés pôs Deus assim, maravilhoso, rico, forte, rei, soldado, exército, dominaria tudo. Isso foi a promessa de Moisés. Mas, como Moisés prometia tudo que era material,
né? Ouro, fortuna, prosperidade. Jesus já estava sendo preparado para trazer o amor, a paz, o perdão, a bondade. E aí, gente, o povo reconheceu o Messias? Não. Por que não reconheceu? Porque Moisés, que era o legislador, ele disse que ia ser aquele cara. E nasceu esse aqui, não é? Ele nasce humilde, franzino, pobre. Ele, em vez de falar de matar, ele fala de perdoar. Não é não está errado aqui, vamos esperando. E eles estão esperando o Messias até hoje. Eles não se reenquadraram. Eles não viram que foi uma etapa, uma escada, um pulo. E Jesus então reencarna, e ele já prometia nas profecias, já se prometia que ele viria de uma forma majestosa e nasceria de uma virgem, né? Se a gente pegar as traduções, até estava falando em aula essa semana, tem uma tradução que diz assim, na anunciação de Jesus, né? Há de vir de uma mulher que está em época de se casar. Na tradução, que tem tantas traduções, colocou-se, ele há de vir de uma virgem. Bom, se a gente pensar um pouco antes, no meu tempo, né, muita mulher casava virgem. Então, todos os filhos que foram paridos dessas mulheres que casaram virgem seriam, entendeu? Um monte de Jesusinho aí, todo mundo privilegiado. Mas isso tudo era para dizer que ele tinha que ser diferente, ele tinha que ser magnânimo. Mas ele tinha que ser magnânimo na forma de vir. E não era isso, gente. Na realidade, a grandeza de Jesus era interna, eram os ensinamentos, era o testemunho que ele ia dar para a gente. E aonde ele vai sendo violentamente testado e combatido. Por quê? Ele chega no meio dos judeus, ele foi criado no meio das leis judaicas, e ele começa a dar aula para os doutores, ele começa a ensinar, ele começa a curar, ele tem serenidade, ele tem luz própria. Mas o que esse cara está fazendo aqui? Diferente da gente, quando começa a se despontar no trabalho, daqui a pouco o tapetinho da gente puxa, né? Só que o tapetinho de Jesus foi puxado muito e muitas vezes. Eu vou trazer algumas coisas aqui só para mim não esquecer de como Jesus foi testado. Eles colocaram assim para ele, faziam muitas perguntas, né? Mestre, Moisés proibiu a invocação dos espíritos. O que o senhor diz disso? Moisés disse assim, que não haveria necessidade. O que Moisés proibiu é que na época se fazia barraquinhas, tipo adivinhações. Quanto você me pagava por isso? Era comércio puro, porque quem tinha mediunidade, a mediunidade não é inventada pelo espiritismo, então comercializava a mediunidade. Ele proibiu isso, mas quando Moisés soube que havia uma comunicação, profetização verídica, ele ia lá, olhava, confirmava e não combatia, porque era proibido e ia à morte quem fizesse errado. Jesus então testemunha quando ele se reúne no Monte das Oliveiras com quem? Moisés e Elias. Moisés e Elias, quando Jesus nasceu, era vivo ou era morto? Era morto. Então ele estava tendo um diálogo com dois desencarnados. Tanto é que Pedro, e acho que Pedro e Tiago viu, era tão visível o perispírito de Moisés e Elias em conversa com Jesus, que eles sobem para avisar que ia preparar a barraca, e eles descem conversando assim, vamos ter que preparar 3 barracas, que Jesus não está sozinho. Mas eles estavam em espírito. Então, aí Jesus já quebra essa colocação que era de Moisés. Depois eles falam assim, Jesus, a posição, como que eu faço para atingir o reino dos céus? Como é que eu faço para ganhar a eternidade na vida? Jesus então diz assim, por
que me perguntas isso? Você não sabe o que é bom? Você não sabe o que é lei? Segues as leis, que você vai chegar à vida eterna. E ele ainda muito espertinho pergunta a Jesus assim, quais são as leis? Quais são as leis? Então Jesus pacientemente diz a ele, não matarás, não roubarás, honrai seu pai e sua mãe, não adulterarás, não prejudicarás o seu próximo e receber o reino eterno, da vida eterna. Outra pergunta que fizeram para Jesus, Moisés disse que uma mulher que foi desprezada pelo seu homem, naquele tempo o divórcio existia, ela não pode ser acolhida por outra pessoa. Então, ela vai ficar sozinha. O que o Senhor diz disso? O que Jesus responde? Verdade vos digo, que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Só há separação pela dureza de vossos corações. Ele estava dizendo, não é verdade? Não, ele estava dizendo, pensa um pouco. Eu não estou desmentindo o que Moisés está falando. Se existe a separação, é porque os corações foram endurecidos. Porque se for o amor verdadeiro, se existir a união verdadeira que Deus uniu, ninguém separa. Hoje a lei ainda serve tranquilamente. Outra posição que eles questionaram Jesus. Jesus, o senhor acha que pode pagar o dízimo? É certo pagar dízimo? Tudo para testar Jesus. Para ver se ele ia contra, falar que Moisés não era bom. Ele disse assim, me dê uma moeda. Aí o cara dá a moeda para ele. Ele olha na moeda e fez assim, de quem é essa imagem? O outro responde, de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto. O imposto então é devido, porque é matéria. O que é de Deus é de Deus. Outra colocação que foi feita a Jesus, a mulher adúltera, né? Jesus estava muito calmamente, tranquilo lá. Chegaram com a mulher lá arrastando, porque era lei mosaica, que uma mulher que era pega em adultério ia ser apedrejada até a morte. E eles então chegam naquele alvoroço, Jesus, o que o senhor acha que deve fazer com essa mulher? Ela foi pega em adultério. Então, não trouxeram o rapaz, entendeu? Trouxeram só a moça, mas tudo bem, né? Moisés era aquele jeito machista. No que trouxeram a moça, Jesus olha serenamente para ela e fala com os outros. Atire, todo mundo com a pedra, já, todo mundo com a pedra. E agora, né? A gente pega alguém e quer crucificar. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ele fez raciocinar, ele fez pensar, ele fez refletir o meu eu. Todo mundo largou a pedrinha e os mais velhos começaram a ser os primeiros a sair. Mas ele simplesmente falou para a mulher, está tudo bem? Não. Ele não perdia a oportunidade de acrescentar no momento certo. Ele olhou para ela e disse, se ninguém te condenou, eu também não. Mas vás e não peques mais. Ele não quis dar uma ordem para ela, se você pecar de novo, eu não vou estar aqui para te defender, não. Não passe por esse vexame de novo. Você está tendo uma segunda chance. Faça diferente na sua vida. Serve para nós até hoje. Quando a gente sai de uma raspança, tonto de nós se a gente fizer de novo. Né? E assim, gente, Jesus foi testado várias vezes para ver se ele caía, e ele não caiu nas armadilhas que foram plantadas para ele. Quando um soldado defendendo Jesus foi, né, Pedro pegou a espada e foi e atingiu o soldado. O que Jesus falou para ele? Pedro, não pode. Você tem que perdoar. Perdoar, Senhor, perdoar. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Sabe por quê, Pedro? Quem vive pela espada, morre pela espada. Nisso ele vem dizendo, não matarás. Porque Moisés tinha não matarás, como os 10 mandamentos. Só que, se você abusasse de alguém, você morria. Se você blasfemasse ou fosse contra seu pai e sua mãe, você morria. Não era assim, castigado. Morria. Era muito comum mandar matar. E mandava matar no sentido assim, matava e ainda arrancava a cabeça.
Era para saber mesmo que morreu. Tá? Nesse ponto, então, Jesus vem e nesses ensinamentos, fazendo a pessoa refletir e perdoar e olhar para o próximo, ele começa a deixar todo mundo desesperado. Vamos perseguir, vamos tirar esse cara do caminho. E ele, então, na Páscoa, porque a gente fala da Páscoa, aliás, é um bom motivo agora para esse momento, né? A gente diz que a Páscoa é um culto cristão. A Páscoa é um culto judaico. Os judeus simbolizam como a libertação do Egito, essa pressa de sair, essa nova renovação de vida. E Jesus, na Páscoa, na última Páscoa que ele passa com os apóstolos, ele divide o pão, dizendo: esse pão é o meu corpo e ele se espalhará sobre todos os povos, e esse é o meu sangue que derramará sobre todos, no sentido de renovação. Ele já estava sabendo que ele ia partir e ele já estava nos preparando para não deixar, como Moisés também não quis que deixasse lacuna, para que chegasse o novo entendimento. Quando ele foi preso, a serenidade de ele ser preso, de se entregar e ir para a crucificação, quando Pilatos chega para ele e diz assim: vós sois rei? Ele falou humildemente e serenamente: não, eu não sou rei. Vós sois rei? Ele disse: não. Se eu fosse rei dos judeus, eles não me crucificavam. O meu reino não é deste mundo. E ele então vai ser crucificado. Quando ele vai para a crucificação, ele pede o que ao Pai Criador? Perdoai aqueles que estão me crucificando, porque eles não sabem o que fazem. Nós não tínhamos a noção do ensinamento, do que ele queria dizer, daquela salvação toda dele. Não tínhamos. Nós estávamos mais ligados na parte mosaica, nós estávamos mais ligados esperando o Elias Salvador, que ia dar melzinho na nossa boca, pôr em cima de uma mão para a gente comer. Nós não queríamos saber de perdão, de amor, de renovação. E ele dá esperança a um povo que crê nele, que eram os cristãos. E para os cristãos ele diz o quê? Não chore, eu vos enviarei outro Consolador, que poderá falar o que eu não pude falar, porque Jesus falou muito por parábola. Não tinha como ele falar de outro jeito. A nossa condição intelectual era muito pequena, então ele deixava historinhas, ele deixava ensinamentos, que nós ainda estamos decifrando até hoje. E esse Consolador ficará convosco eternamente. E ele, então, parte. Nessa posição, gente, passou-se muito tempo. Os cristãos perseguidos, mortos. Os apóstolos foram morrendo e tal. 70 anos após a morte de Cristo, começam a se fazer escritas. Mas de pessoas que não conheceram, que não vivenciaram com Jesus, que foi Marcos, Mateus, Lucas e João. Começa a se escrever então o Novo Testamento. Imagina assim, uma história que aconteceu 5 anos atrás. Pensa assim na família de vocês, uma história legal, um fato legal ou não, que aconteceu há 5 anos atrás. Se pegar a família e reunir e contar o fato, todo mundo vai falar a mesma coisa? Não. Aquele que provocou o fato vai se defender se for ruim, né? O que provocou o fato bom vai achar que é dele. E aí vai todo mundo dando a sua opinião. Por quê? Porque passou muito tempo. Os detalhes se perdem. Jesus não deixou nada escrito. Ele exemplificou e vivenciou. Aí então, o que aconteceu em tal época, Marcos? Quando aconteceu isso e aquilo. Jesus fez isso. Então, pois lá, Marcos. Fez a mesma pergunta para Mateus. Mateus, o que Jesus fez quando aconteceu isso? Isso. Cada um fazendo a sua versão. Para juntar tudo e fazer a nova lei, que era a nova conduta. Tá? Só que o tempo foi passando e os cristãos perseguindo, ia lá para as arenas, né?
eram comidos pelos leões, entravam como nas arenas, chorando, gritando. Os filhos, agora semana que vai passar muito, né? Eles entravam cantando, eles entravam louvando, eles tinham fé que ele era o que tinha que acontecer com ele. Muitos foram crucificados, não foi só Jesus que foi crucificado, era época, era mania, era moda da época. Muita gente era crucificada, inclusive de ponta cabeça, outros eram incendiados nas estradas, incendiados para iluminar a estrada, os corpos. Então era muito comum esse sacrifício. Mas os cristãos, eles iam sempre sorrindo. E aí Constantino falou assim, epa, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada aí nesse troço, né? Eu mando meus soldados para a guerra, os caras ficam só dizendo, não, vai fulano, não vou eu, tem que ir mesmo, não sei o quê, não querem combater, tem medo de morrer. E esses cristãos aí estão indo. O que eles têm de tão bom? Vamos pegar isso aí para nós? Eu estou simplificando, né, gente? Aí ele vai, manda que pare a perseguição aos cristãos, ele adota o cristianismo para ele, então de perseguidor, Roma passa a ser dono do cristianismo. Bem? Só que Constantino, ele era um legislador, ele pôs o cristianismo dentro das regras cristãs. Ele reuniu vários imperadores, vários reis. Então tira ali, aparece esse que a gente está vendo agora, né, no Congresso. Tira esse, põe aquele, tal emenda, tira a emenda, põe emenda, quanto fica, quanto eu tenho, quanto eu levo. E aí eles moldaram o novo cristianismo. Tanto é que quando foi contra um dos reis da Inglaterra, o que ele fez? Ele parte o cristianismo e monta o protestantismo. Ele protestou aquela lei, por quê? Porque ele queria se separar de uma esposa e casar novamente na igreja com as bênçãos de Deus, que já não podia, porque eles modelaram que não podia ter o divórcio. E ele então disse, não, mas eu quero me separar e eu quero me casar na igreja. Não pode? Não, eu vou fazer minhas leis. E ele então sai e faz as leis dele. Nesse sistema, gente, o cristianismo foi assim, usado quase como no tempo lá atrás de Moisés. Por que eu digo isso, gente? Porque o povo ficou com medo, porque foi criado o quê? Céu e inferno. Para aqueles que pagavam mais ou menos, criou-se o purgatório. As penas eram eternas. Deus era inquestionável. Ele castigava. Ele era ruim. Ele punia com severidade. Nós tínhamos que contribuir com a igreja cada vez mais rica, o povo cada vez mais pobre. E tudo isso foi feito em nome, as cruzadas, as guerras santas, tudo em nome de Deus, em nome de Cristo. Não era nada disso que ia ser pregado. Mas como Deus não está desatento, ele vai naquele pedido de Jesus. Eu vos enviarei outro Consolador, que ficará eternamente convosco. Abraão viveu um período, morreu. Moisés viveu um período, morreu, era tudo matéria. Jesus viveu um período, morreu. O que ficaria eternamente? Outro Messias? Outra promessa? Outro homem? Não. É o ensinamento. A razão, a libertação, que vem através dos ensinamentos espíritas. Não estou dizendo, gente, que nós somos o topo da linha. Não estou dizendo que o espiritismo é a melhor coisa do mundo. Sempre eu falo para vocês, qual é a melhor religião? A que consola o seu coração. Aquela que te dá rumo, que te faz fazer o bem, que te faz pôr a cabeça no travesseiro e dormir, é a melhor que tem. Só que o espiritismo, ele nos dá a liberdade que nós precisamos. Através do espiritismo, ele vem solidificando a ciência, a filosofia e a religião. E nós, como seres em evolução, nós precisamos pôr a ciência junto com a gente. Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha?
Até hoje, né? Quem nasceu primeiro? Estão achando o momento zero de não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Espiritismo já responde isso, desde a criação. Agora mesmo estão falando dessa composição de masculino e feminino, como que foi, impregnou um sexo aqui, o outro no genital, não sei o que, como é que foi. O Espiritismo não explica isso. Como é que para todo mundo com o magnetismo? O Espiritismo já explica isso através da ciência, porque a ciência é exata. Não existe mais por quê. Não existe mais porque é. É só ir lá na ciência. A ciência vai se alinhar cada vez mais à religião. Porque se nós não entendermos que isso aqui é madeira e é sólido, não vai ter convicção. Eu vou ser cego conduzindo cego. Então a ciência me traz tudo isso. Ela está incluso no novo ensinamento. Nós não podemos ficar parados só falando, ó Senhor, o Espiritismo não é isso. O Espiritismo é estudo. É entendimento, é a gente se situar no universo sabendo qual é a nossa função e o que a gente pode fazer com tudo que Ele nos deu. Nós somos tão tacanhos ainda, gente, que a gente não usa metade do nosso cérebro ainda. Quanto que a gente ainda tem que caminhar? E a gente fica assim, ai não dá, ai não posso, ai não consigo. A gente vê pessoas que têm derrame com uma força de vontade, que vai ficar paralisado, daqui a pouco está andando. A ciência está aí para tudo isso, para a gente tirar essa energia, esse magnetismo e os mecanismos para fazer isso. Antigamente, uma tetraplegia não se saía mais da cama, era tudo. Hoje nós estamos vendo a ginasta lá, com toda a tecnologia já fazendo isso, com a permissão do Pai Criador. Então, é estudo, é libertação, é entendimento. Nós temos que ler, estudar. Aí ela vem com a filosofia. Nessa filosofia, ela nos dá na mão, toca a sua vida. Porque a gente falou assim, Senhor, estou aqui, ore por mim. A minha vida é sua, faça o que quiser de mim. E ele faz assim, não, ela é sua. Vai lá e resolve. Por que eu sofro? Procura dentro de você que você sabe. Por que a minha vida sempre atravanca nesse ponto? Vai lá, procura no seu íntimo que você sabe. Por que eu estou com essa turma lá em casa? Procura no seu íntimo que você sabe. Pensa. Analisa as suas tendências. Analisa o que está em sua volta. Analisa no que você está sendo reincidente. É isso que ele nos propõe. E ele diz, nós somos a cura e a enfermidade. Ninguém mais pode fazer isso por nós. Se a gente não quiser parar para pensar sobre a nossa vida, nós vamos só passando. Vai andando, sem saber para onde vai. Agora, quando a gente tem que parar e analisar, quando a gente não tem mais Deus, que a gente vai lá e paga o dízimo, ou que paga um pedacinho do céu da esquina, lá um pedaço do céu, a gente vai ter que fazer por nós. Ele diz que nós somos eternos. Vamos fazer a caminhada em quanto tempo quisermos. Então nós temos que filosofar, nós temos que pensar, nós temos que trocar, nós temos que analisar. E ninguém vai chegar a nenhum lugar se não tiver a religião. Porque a religião, ela dá o cunho da moral. Eu tenho, o que é ética? Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu tenho um limite do que eu posso fazer que é o certo. Tem coisas que eu quero fazer, mas eu não posso. Quem me dá esse parâmetro que eu não posso? É a religião. E a religião de quem? De Cristo. Aonde ele diz, amarás a Deus sobre todas as coisas, que ele reduz 10 em 2, e ao próximo como a ti mesmo. Não precisa de mais nada para que a gente siga. Não precisa de mais nada. Se a gente pensar nas mínimas coisas, vamos chegar aqui hoje, vamos sentar, né? Aí eu vou chegar mais cedo porque eu quero sentar na frente. Será que mais alguém quer sentar na frente? Se a gente pensar nas mínimas coisas, como nas macro coisas, será que o meu próximo não está sendo lesado sobre isso? A gente não precisava de mais nenhuma lei. Por isso que a parte religiosa que o Espiritismo traz, ele traz baseado em Jesus. Se vocês pegarem o Evangelho segundo
do Espiritismo, ele tem as passagens de Mateus, de Moisés, e não sei o quê, mas ele tem a tradução aos olhos de Jesus, para que nós possamos entender, não mais historinhas. Ele não estava contando historinha, ele estava falando com a gente, ele estava alertando a gente, ele estava cutucando, melhora, se reforma. Você não quer a vida eterna? Você não quer lá na terra do mel? Você não quer o bem bom? Então começa a trabalhar para você, para atingir a perfeição. Por isso que Jesus disse assim: eu não vim derrogar as leis, eu vim fazê-las cumprir. E nem a terra, nem o céu passará, até que elas não se façam cumprir. Nós vamos reencarnar e reencarnar, reencarnar e reencarnar, até chegar a essa perfeição, gente, senão a gente não sai daqui. Não sai daqui. E esses ensinamentos, que são tão preparados desde a elaboração do planeta Terra, com tanto cuidado pelo Pai Criador, trazendo vários emissários. Eu estou falando desses de cunho, mas veio muita gente por trás para dar sustentação para todo esse povo trabalhar. É para nós, essa geração nova, que ele espera uma reação. E nós estamos como naquela posição, esperando que o Pai Criador nos leve pela mãozinha e coloque do lado direito dele no céu, numa poltrona gostosa. A gente não está exemplificando, não está exercitando, não está pensando, por isso que o mundo está o mundo cão que está hoje. Tudo passou a ser natural, gente. Eu vi essa semana em casa mesmo, teve a posição, um homem, a gente estava preparando o lanche ali, a família toda reunida, a televisão ligada, um homem foi assassinado de uma forma violenta em não sei o que, em Jacareí. Ninguém, gente, ninguém parou para fazer assim, nossa, o homem foi assassinado violentamente em Jacareí. Não! Todo mundo continuou pondo a mesa, então o que vai pôr aqui, vai tirar dali? Cadê esse lado humano? Cadê esse amor ao próximo? Ah, mas a gente vai poder ir lá em Jacareí consolar ele? Não, mas a gente tem pensamento. Pensamento é criador, é energia que nós podemos lançar com um olhar piedoso, que é o que Jesus dizia. Bem-aventurados aqueles que têm piedade, bem-aventurados os que sofrem. Foi isso que Jesus prometeu para a gente. Eu não posso carregar o mundo, mas eu posso vibrar pelo mundo. Nas nossas preces à noite, ai Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me dai paciência, me dai. Agora a turminha da nossa turminha não pede nem paciência mais, né? Porque diz que quando pede paciência, Deus manda a prova para testar, né? Então, o pessoal fica pedindo como se fosse no supermercado, 3 quilos de paciência, 2 quilos de amor, entendeu? Tudo de boca. Ninguém faz mais nada pelo próximo. A gente pede, dorme e no dia seguinte fica esperando ali, né? Olhando se já chegou a paciência, se já não chegou ainda. Vamos tentar mais um dia. O que ele pede para nós é que nós precisamos reagir, que nós estamos chegando à barbárie. Ou não? Ai, Ângela, eu não mato ninguém. Nós estamos matando de outro jeito, gente. Nosso egoísmo, a nossa falta de paciência, a gente está se matando, né, na realidade. Hoje mesmo, uma médica falando dos picos que fazem no corpo humano o estresse. Ninguém tem estresse aqui, né, gente? Tudo muito tranquilo. Será que nós estamos indo no caminho de Cristo? Cadê aquela serenidade que Cristo falou? Porque ele tinha fé. Ele sabia que amanhã estava provido, ele sabia amanhã que Deus está sobre nós, ele sabia que nada ia acontecer sem a permissão de Deus, e ele falou isso para a gente. E a gente, com a maior cara de pau, se intitula cristão. Vai ter um piso danado isso na nossa vida, gente. Porque para a gente falar, eu estou sobre a lei do Cristo, nós precisamos exercitar. Começar pelo Cristo. Agora, se a gente vai adiando e deixando que um dia esmague outro dia, o dia esmague outro dia, nós não vamos chegar a essa perfeição. Nós vamos pegar o ensinamento do Consolador e jogar tudo fora. Será que é isso que nós estamos querendo para nós?
ou se a nossa razão, a nossa intelectualidade já nos permite falar, eu não quero mais isso para mim. Que a gente vai falar assim, você é tonta, ai, você é pacífica, ai, você é mole demais, ah, você não tem reação, você não é ambicioso. O problema de quem fala, eu estou em paz. Mas eu preciso fazer com que a engrenagem da humanidade continue, com todo o conhecimento intelectual, com todas as análises filosóficas, mas com o amor em ação. Porque senão, nada vai acontecer e daqui a gente não sai. O que eu digo daqui? Desse planetinha de provas e expiações, aonde o mal sobrepõe o bem. Quanto tempo a gente ainda vai ficar nessa fase? Quanto tempo a gente quiser. Cada um de nós escolhe a sua caminhada. Então hoje, gente, a gente trouxe o que foi Moisés, o que ele colocou, o que Jesus acrescentou, o que ele abriu e o que ele não questionou. Nas posições mosaicas, tem uma série de outras leis que nós sabemos que não teria mais fundamento. Quando ele fala do sábado, que Jesus ainda fala do sábado, porque ele foi questionado sobre isso, Jesus sai para curar um doente no sábado. E todo mundo corre atrás dele e fala assim, Jesus, você vai curar no sábado? Hoje é dia santo, não é de fazer nada não. Aí ele diz, qual dia que meu pai criou que não é santo? Qual terra que meu pai criou que não é pura? Isso tudo que nós precisamos entender. Pegar esses ensinamentos e começar a vivenciá-los. Não mais por obrigação, porque vai ter um rei que vai cortar a nossa cabeça, mas porque a gente precisa começar a plantar dentro de nós esse amor, gente. Porque só assim nós vamos encontrar a paz mundial. Não a paz só para o nosso país, a paz mundial. Porque aonde existir guerra não existe vencedor. E aí somos todos derrotados. Bom? Se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder, alguma dúvida que tenha ficado. Então nós vamos agradecer a Deus, Pai Criador, por mais essa oportunidade de pincelar sobre todas as suas passagens e conhecimentos, rogando a Ele que através da sua luz de amor infinito possa nos auxiliar no nosso tratamento da noite de hoje. Vamos nos unindo às equipes espirituais, em uma rogativa de amor e de bondade. Jesus, Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos assim lutar contra as forças do mal que tentam dominar. Veneráveis amigos celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos assim lutar contra as forças do mal que tenta dominar. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, Pai, e amparai-nos, para que possamos assim lutar contra as forças do mal que tentam dominar. E assim, Senhor, num pedido de misericórdia, te suplicamos que a Tua luz derrame sobre todo o nosso ambiente, sobre todo esse salão, que possa aconchegar e aliviar os corações aflitos, que possa despojar de todas as dores, enfermidades e aflições, que nós possamos, através do Teu entendimento, através da Tua luz, através do Seu amor infinito, encontrarmos a cura do corpo e da alma. Abençoa, Senhor, todo o nosso propósito reencarnatório, que nós possamos pegar firme os propósitos das nossas existências e assim sairmos vitoriosos nessa caminhada. Ilumina todos os lares, ilumina todos que ali estão, abençoa todas as casas que levam o Teu nome, que levam o Teu amor e o Teu ensinamento. E neste momento, Senhor, nos colocamos de forma humilde, mediante a Tua luz em nós. Te rogamos, Senhor, nós estamos aqui. Ore por nós, vele por nós, direcione os nossos pensamentos, direcione as nossas ações, alivie os nossos sentimentos e que nós possamos ter um pouco da Tua luz em nosso coração.
Graças.